Jesus, Espírito Santo ou Deus? O que vocês acham? Eu disse que a teologia sistemática, ela se divide em 3 partes. A gente vai falar de teologia própria, vai falar de cristologia e vai falar do paracletologia. Ou seja, a primeira matéria vai falar sobre Deus Pai. Primeira questão de Deus Pai, que a gente precisa falar aqui. Por que a gente precisa organizar alguma coisa sobre Deus Pai? E falar também sobre o Espírito Santo, e falar também sobre Jesus. Porque a gente não vai achar isso na Bíblia. A Bíblia não preparou um estudo específico sobre as pessoas da Trindade. Não preparou, você não vai ver lá falando. Um texto inteiro falando de quem é Deus, um texto inteiro, né, de Cristo. A gente vai ver salpicado, né? Alguns versículos, algumas passagens. Então, é necessário a gente entender como é que funciona isso. Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre a existência de Deus são 2 tipos de linha de raciocínio. A primeira é a nossa. Nós cristãos, a gente não tem nada para provar para ninguém. Eu, Rose, não tenho nada para provar para ninguém, né? Então, a primeira existência é a afirmada. A gente afirma que Deus existe, pronto, e acabou. Até porque se a própria Bíblia, ela não faz questão de nos provar da existência de Deus, por que eu vou estar preocupada com isso, né? A palavra do Senhor vai dizer em Hebreus, no capítulo de número, acho que 11, se eu não me engano, quando é falado de fé, fala assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador de quem o busca. Ou seja, se eu, Rose, creio em Deus, se eu, Rose, creio que ele pode me dar galardão, pode me dar bênçãos, se eu o buscar, eu preciso me achegar a ele. E ninguém se achega a quem você não crê que existe, não é assim? Se você não acreditar nessa pessoa, você não vai se achegar a essa pessoa. Então, ninguém precisa me provar que Deus existe. Então, essa primeira tese é nossa evangélica. É a existência afirmada do nosso Deus. Ele existe, ele é vivo, ele é eficaz, ele não tem que provar nada pra gente. A gente vai ver no episódio da sarça ardendo com Moisés, que Deus não precisou provar para Moisés que ele existia, ele simplesmente se apresentou e falou, Moisés, eu sou o que eu sou. Moisés, vai lá e fala para Faraó que o eu sou te enviou. Eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Momento nenhum Deus ficou dando muita explicação que ele existe, que ele... Não, ele existe, pronto, e acabou. Ele existe porque eu sinto ele existe porque eu choro quando eu sinto a presença dele, ele é vivo, ele existe. Esse é o Deus que eu sirvo. Amém? Então vamos lá. Segunda parte, a existência provada de Deus. Aí, Rose, se você disse para mim que está afirmando que Deus existe e a gente, como crente, defende essa causa, por qual razão eu vou precisar estudar o que as pessoas pensam para provar que ele existe? Porque historiadores, porque outras pessoas que existiram, elas tentaram, de alguma forma... Só um minuto, porque agora é a Bia, era o Tinoco, agora é a Bia, atrapalhando o estudo. Tudo acontece quando a gente quer fazer as coisas para o Senhor. Desculpa, tá vendo? Então, me perdi o fio da meada. Só um minuto. Vamos voltar para cá. Tô em 8 minutos ainda. Vamos lá, respira. Tá. Existência provada. Por que então, Rose, se você me disse e afirma que nós cristãos não precisamos, como a Bíblia, provar que Deus existe, então por que está na apostila de teologia sobre pessoas que quer provar a existência de Deus, que tem essa linha teológica? Por qual motivo? Porque nós precisamos saber, para a gente entender um pouquinho das pessoas, do que passa na cabeça das pessoas, de como a gente pode lidar com essas pessoas. A gente vai lidar, por exemplo, vamos lá, a primeira questão, argumento da criação.
Esse tipo de gente é chamado de pessoas que seguem a linha cosmológica. Vem de cosmos, vem de mundo. Essas pessoas acreditam que quando ela olha um cometa, o planeta, as galáxias, isso tudo aí é Deus que fez. Então a forma delas acreditar que Deus existe é olhar para os astros, né? Eu não arrisco não posso afirmar também, mas eu arrisco em dizer que são os astrônomos, quem é envolvido com astronomia. Talvez vou dar aí um apertozinho em quem acredita em signo, em quem todo dia vai lá ver o que seu signo está falando a seu respeito, né? Então, né, de repente você está seguindo essa linha desse povo aí, né, que acredita que não, Deus está falando no signo, então porque eu acredito na criação dele, dos cometas e das coisas, e que foi ele que criou isso tudo. Então a pessoa, para crer em Deus, ela precisou olhar o céu, olhar tudo e crer em Deus. A primeira linha de raciocínio, tá? Esse argumento são os dos cosmológicos.